E aí, meus consagrados e minhas consagradas da cultura pop, tudo na paz? Sabe aquela sensação gostosa, mas meio esquisita, quando você tá acompanhando seu quadrinho ou anime favorito, aquele que você defende com unhas, dentes e, às vezes, até com a sua dignidade na internet, e de repente, acontece um negócio que faz seu cérebro dar tela azul. Um personagem que tava morto aparece tomando um cafezinho. Um poder surge do éter, mais conveniente que cupom de desconto em dia de Black Friday. Pois é, meus amigos, vocês provavelmente foram vítimas, ou presenteados, quem sabe, de um retcon. Nome chique, né? Parece nome de remédio para memória. Mas retcon, ou continuidade retroativa pros íntimos e pros que gostam de ostentar vocabulário, é basicamente a borracha mágica dos roteiristas. É quando eles pegam a linha do tempo da história, que a gente achava que era sagrada, e dão uma repaginada. Sabe aquele seu amigo que conta uma história de um jeito, anos depois, a história já tem dragões e ele salvou a princesa? É tipo isso, só que oficial. Imagina que a história é um castelo de Lego, montado com todo carinho, peça por peça, durante anos. Aí chega o roteirista, meio de ressaca, talvez, olha pro castelo e pensa, e se essa torre aqui fosse, na verdade, um escorregador de unicórnios? Ele vai lá, arranca umas peças originais, às vezes com a delicadeza de um hipopótamo numa loja de cristais, e enfia a peça nova, o tal escorregador, que ninguém sabia que existia. O castelo continua lá, meio torto, talvez, mas agora tem um unicórnio. Faz sentido? Nem sempre. Mas é novo. Agora, segura a emoção, porque retcon não é o capeta em forma de roteiro, nem sempre. Pensa nele como uma faca de dois gumes, ou melhor, como aquele seu parente que aparece de surpresa. Pode ser a alma da festa ou pode acabar com o pudim antes de todo mundo. É uma ferramenta, saca? Bem usada, ela pode consertar uns furos antigos, dar uma profundidade que a gente nem imaginava, tipo descobrir que o vilão, na verdade, só queria um abraço, ou dominar o mundo, mas com motivos agora. É o tipo de reviravolta que faz a gente gritar eu sabia. Mesmo sem saber de nada. Mas, quando o retcon é feito nas coxas, meu amigo, aí a coisa fica feia. É a preguiça disfarçada de genialidade. É quando a gente se sente traído, enganado, como se tivessem pego nossas memórias afetivas e feito um churrasco com elas. Dá uma frustração que, olha, dá vontade de mandar o boleto da terapia pro estúdio. No fim das contas, o lance é o seguinte: meter um retcon na história, a causa, vai, inevitavelmente, mexer com a gente, o público, o efeito. Se o cabra lá, o escritor, for o mestre ninja da narrativa e conseguir encaixar a peça nova sem derrubar o castelo, a gente aplaude de pé, chora, faz post emocionado. Agora, se ele meter a peça errada, no lugar errado, com a força de um ogro, a gente vai chegar muito no Twitter. E com razão. O segredo, então, não é só ter a ideia mirabolante, mas saber costurar essa ideia na colcha de retalhos que já existe, com carinho, com lógica, sem fazer a gente se sentir um completo idiota por ter acreditado em tudo até ali. É uma dança delicada entre o novo e o velho, e ai de quem pisar no nosso pé. Já entendemos que o tal do retcon é tipo aquele amigo que vive mudando o passado pra ficar mais interessante, né? Mas bora aprofundar essa parada, entender o que é esse bicho, de onde ele veio e, principalmente, pra que ele serve, além de nos dar dor de cabeça, claro. Então, retcon, a abreviação marota pra continuidade retroativa, é basicamente isso: mudar fatos que já estavam lá, cravados na pedra, ou no gibi. É o roteirista dando uma de Dr. Who e mexendo na linha do tempo. Isso rola muito em universos que duram mais que casamento de novela, tipo quadrinhos e animes. Pensa bem, décadas de histórias, um monte de tiozinho e tiazinha escrevendo, cada um com sua ideia maluca. É quase um milagre que as coisas façam algum sentido. É inevitável que, uma hora ou outra, alguém pise na bola ou queira dar um tapa no visual da história. Mas por que raios eles fazem isso? É pura maldade. Vontade de ver fã arrancando os cabelos.
Às vezes parece, mas, supostamente, existem motivos mais nobres. Ou pelo menos, mais estratégicos. Operação tapa-buraco, ou putz, esqueci disso. Sabe quando o autor deixa uma ponta solta do tamanho do ego de um super-herói? Ou quando uma história antiga simplesmente não bate com a nova? O retcon entra aí para dar aquela ajeitadinha, fingir que o erro nunca existiu. É o CTRL mais E da ficção. Expansão imobiliária narrativa, ou bora vender mais gibi. Aqui a ideia é deixar o universo mais gordo. Sabe aquele planeta que só foi mencionado uma vez? Vira o centro de uma saga. Aquele poder misterioso. Ganha uma bíblia de explicação, inventada na hora. É um jeito de adicionar camadas, deixar o mundo mais rico, e, claro, criar mais material para explorar e lucrar. Às vezes fica bom, às vezes parece enchimento de linguiça. Recalchutagem de herói, ou o caso Miranha e a dor no coração. O tempo passa, o público muda, e aquele herói dos anos 40 talvez precise de um upgrade. Ou de uma desculpa para agir de um jeito diferente. O retcon pode modernizar um personagem. Mas aqui, meus amigos, mora o perigo. Lembrem do Joey Quesada, o chefão da Marvel, que achou uma brilhante ideia: apagar o casamento do Peter Parker com a Mary Jane. A desculpa: garantir a longevidade do Homem-Aranha. Senta lá, Cláudia. O que ele conseguiu foi estragar um dos pilares do personagem e começar uma era de maus tratos com o nosso Teioso. Foi uma cague monumental, e a gente não esquece, Joey. Às vezes, para salvar o personagem, eles acabam matando o que a gente amava nele. Triste, mas acontece mais do que camisinha furada em filme de adolescente. O abraço cósmico, ou vem pro meu universo. Em mundos gigantes, com um monte de herói fazendo suas coisinhas, às vezes os roteiristas decidem que seria legal se tudo estivesse conectado. Aí, o retcon serve para amarrar umas histórias que não tinham nada a ver, criando um universo compartilhado bonitinho, ou uma bagunça ainda maior. Mudança de humor, ou de shonen feliz para depressão gótica. Às vezes, a história começa de um jeito, no meio do caminho, o autor decide que quer algo diferente. O exemplo clássico é Berserk. O negócio começou quase como um mangá de aventura padrão e virou Berserk, aquele mergulho na escuridão e na brutalidade que a gente respeita, e talvez precise de terapia depois de ler. O retcon ajuda a justificar essa mudança de tom. Tem até uns malucos da academia que pensam nisso. Eles diriam, com palavras difíceis, que quando rola um retcon, a história muda o que é verdade dentro dela, mas a essência continua. O RG da obra não muda. A gente ainda sabe que tá lendo Homem-Aranha, mesmo que ele agora seja solteiro, à força, ou tenha um tio secreto que é um ciborgue ninja, não deem ideia. No fim das contas, galera, julgar um retcon é que nem julgar comida de vó. É subjetivo pra caramba. Um que conserta um erro pode ser aplaudido. Outro que mexe naquele romance que a gente shippava pode causar uma guerra civil no fandom. Por isso, quando a gente for discutir se um retcon foi bom ou ruim, tem que olhar o quadro todo. Qual era a intenção? E, mais importante, o cara soube fazer. Ele integrou a mudança de um jeito que faz sentido, que respeita a gente, ou foi só uma gambiarra mal feita para vender mais boneco? Porque intenção boa, meus amigos, o inferno, e as editoras de quadrinhos, tá cheio. O que a gente quer é resultado. Alguns exemplos de retcon e obras. Alguns são um beijo de anjo, outros são um chute no saco. E quem sou eu, um humilde servo do entretenimento digital, para julgar? Bom, eu vou julgar mesmo assim, mas com carinho, tá? Vamos nessa expedição arqueológica pelos anais dos quadrinhos, porque tem cada coisa que parece piada, e às vezes é mesmo. Spider-Man, Oni Moridae, o casório que virou fumaça e a ira divina dos fãs. Molecada, preparem os lencinhos, ou os porretes. Peter Parker, nosso cabeça de teia favorito, e a estonteante Mary Jane Watson. Casadinhos, firmes e fortes, tipo arroz com feijão. Essa união era o pilar do Aranha adulto, o cara que pagava boletos e tinha DRS conjugais.
Aí, num belo dia ensolarado, só que não, a tia May leva um balaço. Culpa de quem? Do próprio Pet, que na Guerra Civil teve a brilhante ideia de gritar pro mundo: eu sou o Homem-Aranha, porra! Gênio! Simplesmente genial! Desesperado, nosso herói faz o que qualquer um faria: um pacto com o Capeta. Sim, Mephisto, o tinhoso em pessoa, aquele que provavelmente tem um programa de milhagem para almas. A troca. A vida da tia May pela anulação do casamento de Peter e MJ. Como se nunca tivesse existido. De quebra, a identidade secreta do Aranha volta pro sigilo. Mágico, né? Só que não. Isso aqui, meus amigos, é tipo o santo graal dos retcons odiados. A galera espumou. Desvalorizaram décadas de desenvolvimento. Regrediram o Peter pro estado de adolescente perpétuo para vender mais boneco. E o Joey Quesada, o manda-chuva da Marvel na época, com a cara mais lisa que bumbum de bebê, soltou que era pra longevidade do personagem e que um divórcio seria pior, tipo eles desistiram do amor. Oi. Amigo, ele fez um pacto com o diabo pra apagar o amor da existência. É tipo tentar apagar um incêndio com gasolina e dizer que água seria ineficaz. A tal longevidade e relatabilidade custaram a confiança de uma legião de fãs que viram anos de suas vidas como leitores serem jogados na privada cósmica. Moral da história: quando o departamento de marketing enfia o bedelho na narrativa sem uma justificativa que preste, a relação com o público azeda mais que leite esquecido fora da geladeira no verão do Rio. É tipo dar um tapa na cara do seu cliente e depois oferecer um pirulito. Não cola. DC Comics. Crise nas Infinitas Terras, o reset que deu um tapa no visual do multiverso. Agora, vamos pro outro lado da rua, pra distinta concorrência. Imagina a cena. Décadas de histórias da DC. Era Terra 1, Terra 2, Terra S, Terra Prima, Terra do seu Zé. Um carnaval de versões de heróis que faria sua cabeça explodir tentando entender quem era quem. Para um novato, era tipo tentar montar um quebra-cabeça de 5.000 peças no escuro e bêbado. Aí, em 1985, veio Crise nas Infinitas Terras. Um evento tão colossal que fez o Big Bang parecer um estalinho de festa junina. O Anti-Monitor, um vilão cósmico com severo caso de toque por organização universal, ou destruição, dá no mesmo, decidiu que era muito universo para pouco vilão e saiu quebrando tudo. Universos foram pro vinagre, personagens que a gente amava foram de arrasta pra cima, Super Giro, Flash, descansem em paz, até o próximo rebote. No final, sobrou uma nova Terra, bonitinha, organizada, com uma linha do tempo simplificada. E não é que o troço, apesar de traumático como descobrir que o Papai Noel não existe, foi um insucesso. Considerado um marco, o retcon que, pasmem, funcionou. Deu um banho de loja no universo DC, permitiu novas origens, tornou tudo mais palatável para quem estava chegando. Claro, teve choro e ranger de dentes pela perda de personagens e histórias que viraram um pó cósmico. Mas a crise provou que, às vezes, para continuar relevante e não virar uma enciclopédia empoeirada, um bom reset é necessário. Tipo quando seu PC tá lento e você formata. Dói, mas depois voa. Só que exige um planejamento de fazer inveja à NASA e a santa paciência de saber que vai ter gente chegando até a sua quinta geração. Capitão América, a Hydra, Império Secreto, o mocinho que virou bandido, e depois desvirou, ufa. O Capitão América. Steve Rogers. O cara mais íntegro que o Superman depois de um retiro espiritual. Símbolo da liberdade, da justiça, o cara que socava o Hitler na capa antes mesmo dos Estados Unidos entrarem na guerra. Um ícone. Aí vem Império Secreto 2017, e, tipo uma piada de mau gosto que foi longe demais, revelam. Steve Rogers sempre foi um agente infiltrado da Hydra. Sua história? Reescrita por um cubo cósmico adolescente e rebelde chamado Kobik. A frase Hydra, dita pelo bandeiroso, causou mais estrago que Godzilla em Tóquio. A galera ficou puta. E com razão. O Capitão América, um farol antinazista, secretamente um agente nazista.
Era como descobrir que o seu cachorro, na verdade, é um gato disfarçado que odeia você. Uma traição fundamental. E para botar mais lenha na fogueira, o roteirista, Nick Spencer, batia no peito e garantia: não é clone, não é lavagem cerebral, não é o Faustão possuindo os TV. É ele mesmo, o Capitão América que vocês conhecem há 70 anos. Palavras dele, não minhas. Genialidade da Marvel. Pegar um personagem criado por dois judeus como propaganda antinazista e transformá-lo num nazista. Alerta de sarcasmo nível ômega piscando freneticamente aqui. É o tipo de ideia que surge numa reunião às 3 da manhã regada a muito café e pouca noção. Diante do tsunami da indignação, que provavelmente fez o prédio da Marvel tremer, eles deram um jeitinho brasileiro cósmico e desfizeram o retcon rapidinho. O Capidra era uma pegadinha da Cobig, o Steve de verdade foi restaurado, e todos pudemos respirar aliviados, ou revirar os olhos com força. A lição aqui, meus caros, é que tentar chocar o público com um retcon que joga a essência de um personagem no lixo radioativo pode gerar uma rejeição tão grande que você precisa de um retcon do retcon para apagar o incêndio. Nem toda reviravolta é genial. Tem coisas que são sagradas, e mexer na alma de um ícone tem um preço. Às vezes, o público só quer que o herói continue sendo o herói. Simples assim. Meus queridos otakus, ninjas da madrugada e samurais do controle remoto. Se você achava que só gibi americano curtia um CTRL mais Z na história, aperta o cinto, porque o universo dos animes e mangás também é um parquinho de diversões, ou de horrores, às vezes, para os roteiristas que adoram um bom e velho retcon. Alguns são geniais, outros fazem a gente querer cometer um sepulcro narrativo. E quem sou eu, este humilde contador de causos digitais, para apontar o dedo? Mas já que estamos aqui, né? Vamos fuçar nesses pergaminhos sagrados, e nem tanto. Dragon Ball. As células S e o Bardock paz e amor, quando a ciência e a bondade invadem o que? Dragon Ball, onde guerreiros gritam por 3 episódios para mudar a cor do cabelo. Lembra das células S? Se você frequenta o submundo dos vídeos de Dragon Ball no YouTube, e quem não? Já deve ter ouvido falar. Basicamente, é a desculpa oficial do tio Akira Toriyama para coisas que ele provavelmente inventou no café da manhã. E o fandom, essa entidade maravilhosa que se contenta com migalhas de lógica, abraça como se fosse a última bolacha do pacote. Antigamente, para virar Super Saiyajin, o cabra tinha que passar por um perrengue emocional nível perder o melhor amigo pro vilão da semana ou ver o planeta explodir com a sogra dentro brincadeirinha, ou não. Goku, Vegeta, Gohan, Trunks do futuro, todos sofreram pra caramba. Aí chega Dragon Ball Super e me introduz as células S. Aparentemente, a transformação é tipo uma DST cósmica. Depende da quantidade dessas células que o Saiyajin carrega. E o mais bizarro, ter um espírito gentil aumenta a contagem. Oi. Saiyajins. Gentis. Isso explica porque o Goten e o Trunks viram Super Saiyajin mais fácil que eu pedindo pizza no sábado à noite, e porque os Saiyajins Nutella do Universo 6, uns anjinhos de candura, têm mais células S que piolho em cabeça de criança. A galera torceu o nariz, e com razão. Células S soa tão sexy quanto midichlorians em Star Wars. É tipo tentar explicar a mágica do show do Copperfield com um PowerPoint sobre física quântica. Tira um pouco do brilho, daquele esforço suado, da lágrima no canto do olho. Parece que o esforço virou um exame de sangue. E o Bardock? O pai do Goku. O cara era o Conan, o bárbaro, versão espacial. Um guerreiro Saiyajin raiz, casca grossa, que mandou o Freeza ir catar coquinho antes de virar poeira estelar. Um verdadeiro chat, como diria a molecada. Aí, no mangá de Dragon Ball Super, capítulo 83, pra quem gosta de conferir a cena do crime, me transformam o Bardock no cara mais sensível. Meio hippie, preocupado com o bem-estar dos rebentos. Fez até um desejo pras esferas do dragão de cereal, sim, CRAL, o planeta, não o sucrilho, pra que os filhos prosperassem. Essa humanização do Bardock, digamos que foi tipo dar um tapa na nostalgia de muita gente com uma luva de pelica. Uma bela duma, gnada inesperada. Berserk.
A ideia do mal e a sanidade de Casca. Retcons que moldam o desespero e a esperança. Agora, respira fundo, porque vamos entrar num território onde a palavra pesado é eufemismo. Berserk. Aqui, meu amigo, o buraco é mais embaixo, e o retcon pode ser a diferença entre a escuridão eterna e um fiapo de luz. A tal da ideia do mal. Pensa numa entidade cósmica que é, basicamente, a mãe de todas as desgraças, o chefão final da maldade, nascida do desejo coletivo da humanidade de ter alguém para culpar pelas próprias enrascadas. Kentaro Miura, o saudoso mestre, introduziu esse conceito no capítulo 82. E depois, arrancou fora. Disse que revelava demais, que amarrava a história. Esse capítulo virou uma lenda urbana, obtido das reimpressões do volume 13. O retcon do próprio autor para manter o playground narrativo aberto. Tipo quando você constrói um castelo de areia épico e decide que uma torre a menos deixa o visual mais clean. E a casca? Se sofrimento desse XP, ela já estava no nível máximo há séculos. Durante o eclipse, aquele evento que faz a gente questionar a sanidade da humanidade e dos autores de mangá, a mente dela foi pro beleléu. Regrediu a um estado infantil por quase 20 anos. Sim, você leu certo. 2 décadas de agonia pra ela e pra gente. Aí, em 2018, depois de uma espera que faria um monge budista perder a paciência, Sierra e Farnese, numa missão quase impossível, conseguem restaurar a mente dela. Um alívio? Com certeza. Mas o trauma é tão lazarento que ela ainda entra em pânico perto do Guts. Mesmo assim, os fãs comemoraram como se fosse gol em final de Copa. Foi um farol de esperança numa série que em 99% vai dar merda e 1% talvez dê uma merda menor. Vejam só que ironia. A remoção da ideia do mal foi uma decisão do Miura para ter mais liberdade criativa, enquanto a restauração da mente da Casca, embora com suas sequelas, foi um aceno para a ânsia dos fãs por um pingo de esperança, numa personagem que já tinha apanhado mais que tapete velho. Isso mostra que nem sempre o que o autor quer é o que o público espera. E que retcons que oferecem uma saída, uma luzinha, especialmente em narrativas escuras como Piche, tendem a ser recebidos com mais confete e serpentina do que aqueles que parecem um beco sem saída com um Doberman raivoso no final. Um ter. A chegada triunfal e conveniente do Nen, o poder secreto que tava ali o tempo todo, piscando pra gente. Um ter. O mangá que testa nossa paciência mais que fila de banco em dia de pagamento. No comecinho da jornada de Gon e sua trupe, as habilidades dos personagens eram meio, digamos, flexíveis. Um aqui fazia um truque de mágica com cartas que desafiava a física, outro ali ficava invisível só na base da concentração. Coisa de gente talentosa, sabe? Aí, chega o arco da Arena Celestial e Togashi, o gênio preguiçoso que a gente ama odiar, ou odeia amar, nos apresenta formalmente ao Nen. Aquela energia vital marota, a aura que explica como essa galera toda faz as coisas incríveis que faz. De repente, os truques do Isoka, o sumiço estratégico do Gon, o famoso Zetsu, que mais parecia um se esconde, se não apanha, ganham uma explicação toda bonitinha, científica até. Uau! E o mais curioso? A maioria da galera, e me incluo humildemente nesse bonde, não vê o Nen como um retcon safado. É mais tipo aquela peça do quebra-cabeça que você não sabia que tava faltando até ela aparecer e tudo fazer sentido. Uma revelação planejada, uma expansão orgânica que transformou as voltinhas em xadrez 4D com superpoderes. A sensação é que o Nen tava lá o tempo todo, tipo aquele amigo pentelho que só aparece quando a festa tá boa, mas os protagonistas, e nós, meros mortais, só descobrimos na hora H a forma como o Nen foi introduzido, como um segredinho do universo que os heróis vão desvendando, com umas piscadelas aqui e ali nos capítulos anteriores, fez com que ele se encaixasse feito luva de pelica na história. Não foi um te peguei, tudo que você sabia era mentira. Mas sim olha só que legal essa camada extra que eu adicionei. Existe uma linha finíssima, quase invisível, entre um retcon descarado e uma revelação de lore bem executada.
O truque é fazer a nova informação parecer que sempre esteve ali, esperando o momento certo para brilhar, e não uma gambiarra de última hora feita com cuspe e fita isolante. Fullmetal Alchemist, 2003 vs. Brotherhood. O caso do anime que virou seu próprio multiverso da loucura alquímica. Agora, prepare-se para um caso de dupla personalidade narrativa. Fullmetal Alchemist. Temos a versão de 2003, aquela que começou quando o mangá da tia Hiromu Arakawa ainda estava engatilhando. Sabe como é, né? A galera da animação com pressa pra botar o anime no ar, o mangá saindo a conta-gotas, resultado. O anime de 2003 pegou um desvio, tipo Vase recalculando a rota no meio do nada, e criou sua própria história, seus próprios vilões, Dante versus o pai dos homúnculos, uma treta familiar de proporções bíblicas, e até origens diferentes prós. Coitados dos homúnculos, que já não tinham uma vida fácil. Anos depois, surge Fullmetal Alchemist. Brotherhood, 2009, o queridinho, o fiel escudeiro, aquele que prometeu seguir o mangá à risca, como um bom coroinha segue o padre. E cumpriu. Isso aqui não é bem um retcon dentro da mesma história, mas sim uma franquia que olhou para si mesmo e disse, quer saber? Vou ter duas versões, e que os fãs decidam qual tatuar no braço. É tipo ter um irmão gêmeo que é completamente diferente de você, mas ambos compartilham o mesmo sobrenome. As duas versões têm seus fãs chiitas, mas Brotherhood geralmente leva a medalha de versão oficial do rolê e a mais completa da genialidade da Arakawa. O que isso nos ensina, ó jovens padawans da cultura pop? Que a pressa em adaptar o mangá que ainda está sendo parido pode gerar um efeito borboleta narrativo, criando um universo paralelo que, embora diferente, acaba coexistindo no coração e nas prateleiras dos fãs. São retcons por necessidade de produção, que acabam dando origem a múltiplas verdades para a mesma história. É como pedir um prato no restaurante, não gostar muito, e depois o chefe te oferecer uma versão repaginada que é simplesmente divina. No fim, você teve duas experiências, e ambas, de alguma forma, enriqueceram seu paladar, ou seu repertório otaku. E aí, qual a sua versão favorita de FMA? Escreve aí nos comentários. Já vimos que retcons podem ser a salvação da lavoura ou o meteoro que extingue os dinossauros de uma franquia. Mas nem tudo são flores, ou explosões de que, no maravilhoso mundo do Ops, mudei de ideia. Chegou a hora de botar o dedo na ferida e falar dos problemas dos retcons, porque, meus amigos, quando a caneta do roteirista treme na hora errada, o estrago pode ser feio. Quebra de confiança do leitor/espectador, aquele chifre narrativo que dói na alma. Sabe aquela sensação de que você construiu um castelo de cartas lindo, com todo o cuidado do mundo, e aí vem um engraçadinho e dá um peteleco. É mais ou menos isso que acontece quando um retcon é mal feito. O público, essa criatura linda que investe tempo, dinheiro e uns bons litros de lágrimas na história, começa a sentir que tá pisando em ovos. Se o passado pode ser reescrito com a mesma facilidade com que a gente troca de cueca, espero que com mais frequência, no caso da cueca, qual o sentido de se importar? O investimento emocional vai pro ralo. Lembram do nosso querido Spider-Man e seu pacto com o tinhoso Eone Moriarty? Aquilo ali foi tipo um divórcio litigioso com a base de fãs. Décadas de desenvolvimento do Peter Parker adulto, do casamento com a MJ, tudo jogado no lixo cósmico. A galera se sentiu traída, enganada, como se tivessem levado um eu te amo seguido de um era brincadeira, ei. Retcons mal paridos geram uma dissonância cognitiva que faz o cérebro do fã dar tela azul. É frustração, é raiva, é aquela sensação gostosa de estar sendo tratado como um idiota. E a verdade de uma história, mesmo sendo ficção, é construída na base da confiança e da consistência. Quebrar isso sem uma justificativa que faça o queixo cair, de admiração, não de desespero, é pedir para tomar um unfollow em massa. Desvalorização de eventos passados e sacrifícios. Quando Game Over vira Triagain? Concheats, imagina que você ralou pra caramba pra passar daquele chefe impossível no videogame. Suor, lágrimas, controles arremessados na parede. E aí vem uma atualização e diz: ah, aquele chefe. Agora ele morre com um sopro.
É esse o gostinho amargo que um retcon pode deixar. Momentos cruciais, sacrifícios heróicos que fizeram a gente chorar no cantinho, desenvolvimentos de personagem que pareciam um parto, tudo pode virar pó, perder o impacto, se alguém decidir que não era bem assim. Pega o exemplo do Goku virando Super Saiyajin. Era sobre fúria, trauma, o limite da dor emocional. Aquela transformação era visceral. Aí chegam as células e se dão uma roupagem meio laboratorial pra coisa. Não é que estrague tudo, mas tira um pouco daquela poesia bruta, daquele grito que vinha da alma. É como descobrir que o seu prato favorito, na verdade, leva um ingrediente que você detesta. O sabor muda. Inconsistência de caracterização, ou out of character, quando o seu herói favorito vira um completo estranho e babaca. Sabe quando aquele seu amigo gente boa de repente começa a agir como um completo babaca sem motivo aparente. É o famoso fulano tá estranho. Nos quadrinhos e animes, isso se chama out of character, e é um dos pecados capitais do retcon. Personagens com anos de história, com uma personalidade e motivações mais sólidas que concreto armado, de repente começam a ter uns piripaques que não condizem com nada do que a gente conhece. O caso do Capitão América e o Hydra é o pôster dessa bizarrice. O cara que é a personificação da retidão, o símbolo antinazista, de repente revela que sempre foi um agente duplo da organização que ele mais combateu. É tipo o Batman decidindo que agora vai usar armas de fogo e abrir uma loja de conveniência em Gotham. Contradiz tudo o que o personagem representa. É um tapa na cara da lógica interna e da inteligência do público. Fadiga de continuidade e barreira para novos fãs, o labirinto narrativo que ninguém mais aguenta. E para fechar o caixão, com pregos de retcon enferrujados, temos a fadiga. Franquias que já estão na estrada há mais tempo que muito carro velho por aí, se começam a abusar dos retcons, criam uma verdadeira muralha da China para quem tá chegando agora. O novato olha para aquela salada de frutas cronológica e pensa, preciso de um doutorado para entender essa jossa? E os fãs das antigas? Esses desenvolvem uma paciência de Jó ou simplesmente jogam a toalha, cansados de ter que reajustar o GPS mental da história a cada novo evento bombástico. A confusão que era a continuidade da DC antes da crise nas Infinitas Terras é um exemplo perfeito. Era tanta terra paralela, tanta versão do mesmo herói, que nem o Batman com todo o seu preparo conseguiria decorar tudo. Retcons em excesso, ou a falta de um planejamento minimamente decente, transformam o que era para ser diversão numa prova de resistência. Então, meus caros, o recado é claro: retcon é tipo pimenta. Na medida certa, dá um toque especial. Em excesso, estraga o prato e faz todo mundo sair correndo pro banheiro. É uma ferramenta poderosa, mas que exige respeito, planejamento e, acima de tudo, consideração por quem mais importa. Nós, o público apaixonado que só quer uma boa história para chamar de sua. Depois de descascar o abacaxi dos retcons problemáticos, chegou a hora de jogar um confete, porque nem toda mudança na história é para fazer a gente arrancar os cabelos, embora às vezes pareça. Sim, existe a arte do bom retcon, aquele toque de Midas narrativo que, em vez de transformar tudo em Midas, o que seria meio estranho, enriquece a trama de formas que a gente nem imaginava. Segura na minha mão e vem comigo apreciar essa beleza. Aprofundamento e expansão sem contradição essencial, o retcon completa a frase. Sabe quando você tá contando uma história e esquece um detalhe crucial, aí depois você volta e adiciona, e tudo fica ainda melhor. Os melhores retcons são assim. Eles não chegam com um trator para demolir o que já foi construído, mas sim como uma equipe de decoradores para adicionar uns móveis novos e umas obras de arte. Pegam aquele cantinho vago, aquela ponta solta, e transformam numa suíte presidencial narrativa. O exemplo clássico, que a gente já babou o ovo antes e vai babar de novo, é a introdução do nem em um ter x um ter. Não apagou as habilidades que a gente já tinha visto o Gon e companhia usando. Pelo contrário, deu um nome chique para elas, explicou o como e o porquê, e abriu um leque de possibilidades que fez o queixo da gente cair. É tipo descobrir que seu talento para imitar o Faustão, na verdade, é uma manifestação rara de uma energia cósmica. Não contradiz, só expande e deixa tudo mais épico.
correção de falhas iniciais ou oportunidades perdidas, ou retcon ops. Deixa eu consertar essa cagadinha aqui. Ninguém é perfeito, nem mesmo os deuses da caneta e do nanquim. Às vezes, uma ideia que parecia genial no papel acaba sendo um tiro no pé na prática. Ou, quem sabe, uma sementinha de uma história incrível foi plantada, mas o terreno não estava fértil na época. O bom retcon chega como um jardineiro experiente, arranca as ervas daninhas ou aduba aquela plantinha esquecida para ela finalmente florescer. Pode ser aquele vilão que era meio pateta e, com o retcon, ganha uma backstory trágica que faz a gente quase torcer por ele. Ou aquela subtrama que ficou no limbo e, de repente, volta com força total, amarrando todas as pontas soltas de um jeito que você nem imaginava. É a chance de ouro dos criadores darem um meia-culpa estiloso e transformarem um foi mal numa obra de arte. Relevância contínua e adaptação, o retcon botox narrativo. Franquias que duram décadas são tipo astros de rock. Precisam se reinventar para não virarem peça de museu. E os retcons, quando bem usados, funcionam como um tratamento de rejuvenescimento narrativo. Eles podem atualizar a história para novas gerações, que talvez não se conectem com sensibilidades de 50 anos atrás, ou simplesmente dar uma chacoalhada na poeira para manter a coisa toda fresca e interessante. A crise nas infinitas terras da DC é o exemplo mamute disso. O universo estava tão zoneado que precisou de um evento apocalíptico para botar ordem na casa. E funcionou. Deu um gás novo, tornou tudo mais acessível e coeso. É como fazer uma reforma geral na casa. Dá um trabalhão, quebra umas paredes, mas no final o resultado compensa, geralmente. Surpresa e recontextualização positiva. O retcon mind blow do bem. Esse é o tipo de retcon que faz a gente soltar um caracá na frente da tela. Aquele que pega eventos que a gente já conhecia de trás para frente, com uma informação nova e inteligente, vira tudo de cabeça para baixo, mas de um jeito que faz todo o sentido e deixa a história ainda mais rica. É como olhar para uma pintura famosa por anos e, de repente, alguém te mostra um detalhe escondido que muda toda a sua interpretação. A restauração da mente da casca em Berserk, mesmo com todo o peso emocional que ainda carrega, é um exemplo poderoso. Aquele momento trouxe uma nova camada de significado para a jornada dela e, principalmente, para do Guts. Deu uma luzinha no fim do túnel, mesmo que o túnel seja um buraco negro de sofrimento, e recontextualizou anos de agonia. É a prova de que, mesmo nas trevas mais densas, um bom retcon pode acender uma vela. No fim das contas, meus caros, o retcon que funciona de verdade é aquele que se infiltra na história tão suavemente que parece que sempre esteve lá. Faz a gente pensar que o autor é um gênio do planejamento, que cada vírgula foi calculada desde o primeiro capítulo, mesmo que a gente saiba que o processo criativo é mais parecido com cozinhar um prato novo sem receita, muita tentativa e erro, e às vezes um ingrediente surpresa que salva o jantar. A verdadeira mágica do retcon bem-sucedido é sua invisibilidade elegante. Ele não grita olha eu aqui, mudei tudo. Mas sussurra lembra daquilo. Então, tem mais essa parte aqui que você não sabia. E, de repente, a tapeçaria da história fica ainda mais bonita e complexa. É enriquecer sem destruir, é adicionar sem subtrair a essência. Essa, meus amigos, é a arte. E aí, meus caros sobreviventes de incontáveis sagas e mestres em da cronologia bagunçada. Chegamos ao fim, por enquanto, da nossa jornada pelo sinuoso, e às vezes traiçoeiro, mundo dos retcons. Aquela ferramenta que, nas mãos certas, é uma varinha mágica, mas nas erradas, bem, digamos que pode virar uma marreta descontrolada. Os retcons, essa palavrinha que faz o coração de muito fã dar o mortal para trás, são tipo o fermento do bolo narrativo. Se não colocar, o bolo não cresce e fica sem graça. Se colocar demais, explode tudo e vira uma lambança na cozinha cósmica. Eles são a prova viva de que contar histórias, especialmente aquelas que duram mais que alguns casamentos por aí, é um organismo vivo, que respira, tropeça, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, ou pelo menos tenta. Ao longo dessa nossa conversa, a gente viu que um retcon é basicamente um CTRL mais H na história.
Encontra o passado e substitui por algo novo. Às vezes é para expandir o parquinho, tipo quando você descobre que o quintal da sua casa, na verdade, tem um portal para Nárnia. Outras vezes é para consertar aquela goteira narrativa que estava irritando todo mundo. E tem aqueles retcons que são tipo um banho de loja no personagem ou na franquia inteira, para tentar fazer a vovó parecer uma adolescente de novo e atrair a molecada. Mas, como em toda boa novela mexicana, essa ferramenta vem com seu pacote de dramas. A confiança do público pode ir pro vinagre mais rápido que promoção de Black Friday. Eventos que fizeram a gente roer as unhas podem virar nota de rodapé. E aquele personagem que você amava de paixão pode, de repente, acordar com um capeta no corpo, literalmente, às vezes. Por outro lado, quando o roteirista tá inspirado, quando a caneta desliza com a graça de uma patinadora no gelo, aí, meu amigo, o retcon vira poesia. Ele pode aprofundar a história de um jeito que faz a gente pensar como não pensei nisso antes. Pode consertar aquela derrapada do passado com tanta elegância que a gente até esquece que um dia foi um problema. Pode manter a chama da relevância acesa, mesmo depois de décadas. E, o mais delicioso, pode dar aquele plot twist que faz a gente olhar para tudo que veio antes com outros olhos, como se tivessem colocado óculos 3D na nossa alma. Pensem na introdução suave como seda do nem em um ter x um ter, ou na faxina geral que a DC fez com a crise, que foi tipo um spada pro multiverso. Franquias que querem ter vida longa, tipo Matusalém dos gibis, quase sempre precisam dessa flexibilidade que o retcon oferece. É como um carro antigo que precisa de umas peças novas para continuar rodando e encantando novas gerações. Só que isso bota um peso nas costas dos criadores que faria o pedir arrego. Eles precisam usar essa ferramenta com a precisão de um cirurgião e o respeito de um monge tibetano pela história e, principalmente, pelo coraçãozinho sofrido, mas fiel, dos fãs. No fundo, retcon é a prova de que contar história é um eterno recomeçar, um ciclo de criar, revisar, repensar e, às vezes, pedir desculpas discretamente. E para você, meu nobre espectador, meu camarada de aventuras em picheus e celuloide, entender o que é um retcon te dá um superpoder. O de analisar as histórias com um olhar mais crítico e, por que não, mais divertido. Da próxima vez que sua série ou gibi favorito resolver dar um cavalo de pau na cronologia, respira fundo e se pergunta: isso aqui é um meteoro vindo para acabar com a minha alegria? Ou é uma daquelas estrelas cadentes raras que vão deixar tudo mais brilhante? A resposta, meus amigos, geralmente tá na sutileza da execução, no respeito pela essência da parada e, claro, se o roteirista tomou o café da manhã certo naquele dia. O legado das histórias é, por natureza, mutável. Elas são como rios, sempre fluindo, às vezes mudando de curso, mas sempre carregando consigo a